Olá, tudo bem com vocês? Aqui é Carlos, o colecionador por hobby. E hoje, meu povo, eu tô aqui para conversar com vocês sobre um quadro muito bacana que eu li recentemente e que vale muito a pena o cara ler, que é Extreme X-Men. Quadrinho muito bacana, show de bola, tirando alguns pontinhos, né, que eu, na minha humilde opinião, eu não gostei tanto, mas é um quadrinho que vale a pena o cara dar uma lida. Então, gente, vamos estar falando sobre isso hoje. Só que antes de mais nada, primeiramente, eu queria convidar vocês a clicar no botão de curtir, se você curtiu o vídeo. E se você for novo ou nova, por favor, se inscreva. Fique sempre à vontade. Muito obrigado pela sua atenção e bora nessa. Gente, primeiramente eu queria conversar com vocês sobre o fato de não ter ocorrido o nosso querido Sabadão, né? Porque afinal de contas, a gente sempre fala sobre ele que não, sempre uma festa fazê-lo, mas o problema é que nesse sábado não chegou muita coisa. Chegou só Batman de Dylan Dog, assim, e edição definitiva dos X-Men número 8. Então, eu quis pegar agora esses dois porque eu preferi dar preferência a outros quadrinhos que eram para chegar, como por exemplo a Saga dos Vingadores, do número 4, né? Saga dos X-Men número 21. Aí tem a segunda edição de Batman Gárgula, a segunda edição de Batman e Coringa dupla letal. Então assim, esses quadrinhos o que eu tô querendo muito pegá-los, mas não chegou. Então eu digo assim, não, espera aí, tenha calma, calabresa, que quando você, no momento certo de pegar, você pega. A edição definitiva número 8 eu queria pegar quando tivesse uma oferta muito boa, porque tá um pouquinho caro, sabe? Então é melhor ter paciência. Mas é um quadrinho que vale a pena o cara pegar, viu? Que eu quero muito pegar esse quadrinho. Mas de qualquer forma, vou esperar só acalmar um pouquinho, depois se eu pegar isso, aí eu sim eu pego com mais calma e com um preço bem bacana. Sim, gente, mudando de assunto, bora falar sobre esse quadrinho bacana que eu li recentemente. É um quadrinho do nosso querido Chris Claremont, né? Desenho do Salvador La Roca. Muito boa a arte dele, eu acho linda demais. Para a questão do domínio sobre a anatomia, eu gosto do desenho do Salvador La Roca, é muito, muito bom. Agora sim, a questão do texto, eles retomam uma história que aconteceu justamente na saga dos X-Men número 5, que foi o conto da minissérie Kitty Pryde e Wolverine, o qual a Kitty Pryde teve o contato com o mestre do Wolverine, o Ogum, o qual a transformou uma ninja, né, tal, e que depois disso ela se liberta do domínio dele para virar o que? A Lince Negra. Foi exatamente nesse quadrinho aqui. Para os mais velhos, se você assistiu Ninja 3 A Dominação, meio que você vai lembrar desse quadrinho aqui. É basicamente meio que isso, esse quadrinho aqui. E essa história é justamente o retorno do Ogum tentando pegar a Kitty Pryde. E aí o Extreme X-Men aparece para salvar a vida da Kitty Pryde. Claro que no meio do caminho sempre aparece o quê? Os antimutantes, né? Uma organização chamada Pureza, a fim de tentar derrubar os X-Men. Então assim, a história meio que tem elementos à parte, né, da história principal, mas que no final vai ter um confronto final com o nosso querido, da nossa querida Kitty Pryde com o nosso, ou melhor dizendo, Kitty Pryde e o dragãozinho dela, o Longhead, contra o Ogum. Então assim, é bem bacana, tirando alguns detalhes que eu não gostei da história, que eu vou dizer o que é a questão da insistência deles não definirem o nome das pessoas. Como assim, Carlos? Por exemplo, o tempo todo, ele fala assim, esse quadrinho, essa personagem aqui é a Tempestade. É a Tempestade. Mas também conhecida como Oronomuro. Só que agora quer ser chamada de Ho. É o tempo todo. O quadrinho são 5 partes. E as 5 partes ela falando assim, eu quero ser. Aqui é a Kitty Pryde, eu quero ser chamada de Ho. Ok, mas o tempo todo ela é mencionado isso. Assim como também a Kitty Pryde, que é também chamada de Catherine Pryde, é chamada de Kitty Pryde, é chamada de gatinha. Então, tipo assim, a galera meio que, meu irmão, se define, cara. Fala quem você é. Eu sou fulano. Pronto, você fulano, beleza, fulano. Fechado, fulano. Show, fulano. Pronto. Mas não, é um, depois é outro, depois é outro. Essa parte mais que eu não gostei muito do quadrinho, mas o restante da história em si é algo que vale a pena o cara ler. Então, eu recomendo a vocês, por conta da retomada dessa história, né, essa história clássica, e caso também da questão da arte, que sempre vale a pena o cara apreciar, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, vamos agora virar a câmera, conversar um pouquinho mais sobre o quadrinho, e aí em seguida a gente retomar essa conversa, tá bom? Bem rapidinho. E aqui estamos nós, falar desse incrível quadrinho, bastante bacana, Extreme X-Men, um novo início.
Cara, uma coisa bem curiosa é o seguinte, eu não lembro, assim, de tudo as menções faladas a respeito da época desse grupo, entendeu? Porque havia na época, quando a Panini começou a publicar Marvel, eles publicaram duas revistas de X-Men. Uma era X-Men normal e outra era o X-Men Extreme, que era pra mim, talvez a melhor revista, era a que eu colecionava, só que eu não colecionava bem direitinho, da 1, 2, 3, mas eu colecionava de acordo com o que aparecia, né? Enfim. Mas era um quadrinho bastante bacana que deu para acompanhar. Então vamos lá, começa com a Kitty Pryde chegando num barzinho que ela trabalha, a Belas do Inferno. A Bela do Inferno? É, a Bela do Inferno. Houve um. Sabe, isso aqui é a mesma coisa que aconteceu na cabeça dela, né? Que o Ogum apareceu de volta querendo conquistar a Kitty Pryde, né? Você vê que, olha aqui, o cara arranca logo a cabeça do Wolverine, né? E meio que ela tá tentando lutar contra o domínio dele, né? Afinal de contas. E aí ela consegue pegar uma das garras do Wolverine pra tentar matar o cara. E olha só que loucura, ela vê que ela vira de novo aquela pupila do Ogum. Só que tem a luta dela, né? Que ela consegue controlar, né, sua mente e tudo mais. Ela não cede ao domínio dele, né? Na verdade, aí a Kitty Pryde começa a acordar com a Rachel Summers, né, tentando acordar a amiga, né, e meio que do nada aparece os X-Men. E cara, o tempo todo, isso pra mim é a coisa mais irritante do mundo, eles não mudarem o nome dos personagens no meio da conversa. Tipo, a Kitty Pryde, a Tempestade é Ho. Só que Ho. E aí, Ho? O diabo de Ho é esse, cara? E aí aparece toda a galera do Wolverine e ele vai retomando a história que aconteceu quando a Kitty Pryde tinha 13 anos. Olha só que loucura. Essa história, a Kitty Pryde tinha 12 a 13 anos. Rapaz, um adolescente, né, aqui nesse momento. E ele vai contando tudo o que aconteceu com ela, quando o Wolverine, ela foi dominada pelo Ogum, depois ela retomou a sua consciência, lutou contra o Ogum. E aí nesse meio tempo eles vão atrás dele, né? Olha só que loucura. E o visual da Tempestade tá bem diferente do que era antes, né? E aí temos a Sábia e o Bishop. Eu achava que na época, quando eu vi a capa, era a menina, a Dominó, mas não é a Dominó, é a Sábia. Enfim, aí eles vão atrás do domínio na cabeça dela. Ele o tempo todo tentando controlar, sabe? É como se fosse aquele espírito que vai tentando dominando as mentes mais fracas, assim a forma dele conseguir conquistar o que ele quer. Aqui ele domina um bombeiro e que, claro, está ocorrendo uma manifestação antimutante. E é nessa história meio que o cara meio que aparece e desaparece a fim de, sabe, botar os caras em mais lençóis. Já tá rolando, já existe a questão do antimutante, né? Mas enfim, esse cara é chamado de Sucata. Ele vai fazer parte dos antimutantes. E aqui no meio se mete umas irmãs do Gambit. Que eu praticamente eu nunca vi antes. Mas enfim. Aí lá vai os X-Men tentando lutar contra as manifestações que vêm ocorrendo, né? Enfim, aqui tá acontecendo. Aí novamente nossa querida Kitty Pryde lutando contra o Ogum pra tentar se libertar. Tem hora que ela começa a lutar, tem horas que não começa a lutar. É uma história assim. É como se fosse um piscar de olhos. E aí, de repente, nosso querido Sucata aparece para quebrar geral, nosso querido Bishop e nossa querida Sábia, né? Detonando eles e os derrotando, né? Afinal de contas, ele consegue derrotar a galera. Ao mesmo tempo também que o Ogum, ele meio que não deixa barato para a pobre da Kitty Pryde que tá lutando o tempo todo. E aí aparecem esses caras que são da seita pureza, tentando dominar a situação. E, cara, é bem louca essa história. Aí tem essa garota que construiu, ela acha que ela tem que mencionar o tempo todo que ela construiu, tipo, um mini sentinela que ela construiu na sucata. Ela vive reportando isso. Eu construí isso a partir da sucata. E é um equipamento que vai sugar alguns poderes de uma mutante, no caso a Rachel Summers, para depois
conseguir criar uma espécie de anulador de poderes. É meio louco isso, né? Aí vai estar rolando os protestos que está acontecendo, né, contra os mutantes. Aí você tem a polícia, que também tem uma mutante lá para proteger a polícia. Cara, tá uma loucura só. Aí novamente a Tempestade, que quer ser chamada de Ho, né, tentando dominar a situação. E aí começa o Ogum tentando pegar a Rachel Summers. E aí no momento que as duas estão se conectando, elas se transportam para uma praia, né? E aí começa, do nada, aparece o Ogum para lutar contra elas. E começa todo o embate referente a isso. E é claro que, na verdade, o foco não é aqui a Rachel, mas sim a Kate Pryde. E aí, do nada, aparece o Ogum, começa a dominar esse cara que é a besta, não é sucata, é besta fera o nome do cara. Cara, é bem louco isso. Aí tá todo o embate, aparece. Rapaz, o Gambit aparecer é muito bacana. Eu gosto muito, cara. Eu gosto demais. E o Wolverine é o tempo todo desrespeitado, sendo chamado de velhote. Cara, eu não acho que não é muito legal você chamar um idoso de velhote, mas tudo bem, né? E aí do nada aparece essa organização Pureza tentando sugar os poderes da Rachel Summers, sendo transportado para essa mini sentinela que veio que cria uma espécie de domínio anti-mutante, bloqueia os poderes dos mutantes. E meio que os mutantes perderam seus poderes. A pobre da Kitty Pryde está solidificada dentro da pedra, né? E a pobre acha que ela faleceu. Cara, o desenho do Salvador Roca tá demais, cara. Eu gosto muito, muito mesmo. E a Kitty Pryde aqui tá pé da vida. A Kitty Pryde, a Tempestade tá pé da vida com esse pessoal da Pureza, né? Tá o tempo todo tentando destruí-lo. Só que, meu irmão, eles mexeram com a pessoa errada. O Lockheed, meu irmão, e vai incinerá-los. Meu irmão, tacar o terror, esse dragãozinho dos infernos. E aí tá rolando essa questão do domínio do mini sentinela para tirar os poderes da galera. E o clima tá totalmente doido, tá começando a nevar, tempestade, tá tudo perdendo o controle. E mais uma vez algum tentando subjugando a besta bruta, né? Porque afinal de contas é a mente mais fácil de ser controlada nesse momento. Olha o maluco que foi tostado pelo o Lockheed. Rapaz, é punk, viu, cara? É muito, muito punk. E aí começa aqui a mini sentinela. Lembra um pouco aquelas sentinelas do Matrix. Não sei vocês, mas eu pensei nela na época, quando eu li isso aqui. E aí vai rolar todo o domínio, né? Vai tentar dominar o pessoal da Pureza. Ao mesmo tempo, a sábia... Cara, essa foi a parte que eu fiquei assim... Tá rolando um maior protesto, a galera tá com sede de sangue. Aí, de repente, lá está a sábia dizendo... vamos usar o princípio do Charles Xavier. Vamos buscar a paz, vamos ser amiguinhos. Aquela coisa toda que meio que... Isso faz com que dissipa o ódio dos mutantes. Ao mesmo tempo que aparece o Ogum... que ele possui todo mundo. Ele possui todo mundo mente fraca, inclusive vai possuir a mini sentinela. E aí vai rolar o grande embate da mini sentinela contra a Kitty Pryde. E aí aparece quem? A Rachel Summers para ajudá-la, para destruí-la. E meio que ele consegue destruir finalmente o espírito do Ogum. Aí o clima volta a ficar normal, a galera fica de boas. E meio que o final feliz pra história, né? A galera vai curtir, vai tomar umas, né? Aí a Rachel Summers conquista a vampira conquista o direito de chamar ele de velhote, né? E novamente essa garota vai construir o mini sentinela. E enquanto isso, as irmãs do Gambit vai só de bituca ficar olhando aí o que é que tá rolando. E meio que isso termina a história desse incrível quadrinho. Bacana, viu? É isso aí. Muito bom, muito bacana. Lembrando que eu nunca tinha visto o Wolverine tão contido como ele está contido aqui, né? Porque eu acho que ele está sendo tratado mesmo como um velho, né, do grupo. Mas enfim, né? Mas é um quadrinho bacana. Eu recomendo. De 0 a 5, um 3,5, para não dizer que eu estou sendo muito implicante. Mas tá aqui, um quadrinho bem bacana que vale a pena o cara dar uma lida, né? Quem gosta de X-Men, quem gosta de Chris Claremont, quem gosta desses personagens, vai gostar de um certo modo, vai adorar. Tirando a questão da leitura um pouquinho difícil, a questão dos nomes, isso aqui vale a pena, tá bom?
Então, galera, tá aqui o quadrinho muito bacana, recomendo a todos vocês, se vocês tiverem a fim de adquiri-lo, tá bom? De qualquer forma, eu quero agradecer demais a atenção de vocês que ficaram até o final. O meu muito obrigado. Fiquem com Deus, tenham uma boa semana. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu!